Olá, nesse momento eu quero trazer o ensinamento da palavra de Deus, falando sobre todas aquelas pessoas que a terra nunca vai destruir os seus corpos. Louvado seja Deus. Ouça muito bem, porque é muito importante esse ensinamento, é muito profundo. É poderosíssimo, essa revelação é poderosa. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, nesse vídeo eu quero apresentar para vocês as pessoas que a terra nunca vai comer os seus corpos. Para começar, eu vou ler para vocês aqui nas cartas escritas aos Hebreus, no capítulo de número 11. E o verso 5, que diz assim: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de que agradara a Deus. Então, Enoque foi transladado para não ver a morte. E a terra nunca destruiu o corpo de Enoque, porque Enoque foi transladado e não foi visto mais. Então Enoque é a primeira pessoa que a terra nunca comeu o seu corpo e nunca jamais destruirá o corpo de Enoque. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero ler mais um texto para vocês, que se encontra escrito em Deuteronômio, capítulo de número 34, a partir do verso 5, falando também sobre o corpo de Moisés. Moisés, ele morreu, porém o seu corpo, a terra nunca destruiu o corpo de Moisés. Nas cartas escritas pelo apóstolo Judas, no verso 9 ele escreveu que o arcanjo Miguel pelejou contra Satanás quando disputava a respeito do corpo de Moisés. Porém, o corpo de Moisés não foi destruído. A terra não destruiu o corpo de Moisés. Se o corpo de Moisés tivesse sido destruído, Satanás não teria feito contenda a respeito do corpo de Moisés contra o arcanjo. Então, o corpo de Moisés estava verdadeiramente em perfeitas condições. Porém, Moisés reviveu, Moisés está vivo. A Bíblia Sagrada nos prova perfeitamente que Moisés está vivo. Não tinha como Moisés não estar vivo e o seu corpo aparecer no Monte da Transfiguração em condição perfeita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porém, Enoque, a terra nunca comeu o seu corpo. Moisés, a terra nunca comeu o corpo de Moisés. Eu vou deixar um verso escrito para vocês em Deuteronômio, capítulo 34, verso 5, que diz assim: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Realmente Moisés morreu. Este o sepultou no vale, na terra de Moabe, de frente de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Então, Moisés morreu, foi sepultado no vale, porém ninguém sabe até a data de hoje o lugar da sua sepultura. Se Moisés tivesse permanecido morto, com certeza os filhos de Israel teriam encontrado os seus ossos, os seus restos mortais. Moisés foi levado para os céus, está juntamente com Elias no mesmo lugar. Louvado seja Deus, aguardando o período da falsa paz para pregar a palavra do Senhor nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Então, o corpo de Moisés
o corpo de Enoque, a terra nunca destruiu. Louvado seja esse nome poderoso. E nunca jamais vai destruir o corpo desses homens. Louvado seja o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Eu quero deixar para vocês mais um texto na Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, eu vou ler para vocês no livro do Apocalipse, no capítulo de número 11, a partir do verso 7, que diz assim: quando tiver então concluído o testemunho que deve dar, a besta que surgiu do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. Então, quando Moisés e Elias tiver concluído a sua obra, a sua pregação na falsa paz, a besta que surgiu do abismo fará guerra e os matará. Quem é a besta que surgiu do abismo? A besta que surgiu do abismo é Satanás. Satanás, quando pecou contra Deus, ele desceu diretamente para os abismos. Aleluia! Ele desceu para os abismos, porém, recebeu a permissão de voltar à terra quando foi para o homem Adão ser provado, para provar a fidelidade de Adão. Louvado seja Deus, ele recebe a permissão de, através da serpente, seduzir a Eva, e Eva seduz Adão. Ali estava a prova da fidelidade do homem para com Deus. Porém, Satanás e a morte estava espiritualizado na árvore do conhecimento do bem e do mal, aguardando uma oportunidade para que Adão pecasse, para que ele retornasse a reinar sobre a terra e exercer toda a sua maldade na terra. O pecado de Adão foi uma porta aberta para Satanás retornar à face da terra para matar, roubar e destruir. Mas Deus é tão fiel e é tão poderoso que lá no Éden estava também a árvore da vida, e Cristo Jesus estava espiritualizado na árvore da vida. Louvado seja Deus. Então, Jesus estava ali dando vida ao Éden. A Bíblia nos revela que uma nascente de águas, nascido Éden, regava todo o jardim. Porém, ali estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Satanás, através do pecado, teve a oportunidade de voltar a habitar na terra para seduzir o ser humano. Porém, Jesus Cristo, que estava também espiritualizado na árvore da vida, por isso que, quando Adão pecou, Deus expulsou Adão do jardim do Éden e colocou querubins com espada chamejante guardando o caminho da árvore da vida, para que Adão não tocasse na árvore da vida, para que ele não vivesse eternamente. Certo é que se Jesus não estivesse espiritualizado na árvore da vida, não tinha como Adão tocar na árvore da vida e viver eternamente, porque não há vida a não ser no Senhor Jesus Cristo. Não existe uma árvore que tenha o poder de dar vida eterna ao ser humano. Se Jesus não estivesse espiritualizado na árvore da vida, Adão não teria vida eterna se tocasse na árvore. Então, dali por diante, o pecado de Adão foi a causa pela qual ocasionou a morte do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia Sagrada nos revela que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. O pecado de Adão ocasionou a morte de Cristo, porque o homem caiu, o mundo foi amaldiçoado por causa do pecado,
e todos os seres